Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu queria falar um pouco a respeito do sacerdote. Todo aquele que está em Cristo é um sacerdote. E qual era a vocação primordial de Israel? A vocação de Israel é ser um povo sacerdotal, o povo que traria luz para as nações por intermédio do sacerdócio de Cristo. O sacerdote tem duas funções primordiais. A primeira, a adoração, e a segunda, a intercessão. Vamos falar um pouco a respeito do conceito de intercessão. Primeiramente, adoração não é um estilo de vida, não é um jeito de tocar, não é um jeito de se vestir ou de falar. Adoração é a apropriação da imagem do ser adorado. É você se tornar semelhante àquele que adora e contempla. A intercessão é a intervenção espiritual sobre aspectos terrenos. Só existe um tipo de gente que pode fazer isso: adorar e interceder, a igreja. A intercessão é realizar o modelo do céu na terra. O altar fala daquilo que Deus deseja receber, não daquilo que nós desejamos entregar. Por que eu adoro a Deus e eu não sou transformado? O altar fala daquilo que Deus deseja receber, não daquilo que nós desejamos entregar e eu dar a Ele. O princípio básico da adoração é conhecer o desejo de Deus. E eu, dentro dessa perspectiva, dou a Ele o que Ele deseja receber. Isso é altar. Em Êxodo 19, versículo 5, fala assim: agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar, e dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis reino de sacerdote e nação santa. Adoração é o desenvolvimento do nosso homem interior. Tudo isso está se relacionado àquilo que nós devemos nos tornar. Na oração sacerdotal, Jesus disse: portanto, vós orais assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu reino, o poder, a glória para todos sempre. Mateus capítulo 6, versículo 9. Como nós experimentamos a plenitude do nosso serviço de intercessão? Intercessão é um cumprimento de estar entre o céu e a terra. É estar entre duas realidades. Ela encontra sua plenitude quando santificamos o nome do Pai. Venha a nós o teu reino, enquanto fazemos a sua vontade. Exatamente isso que a oração do Pai Nosso nos ensina. O que é santificar o nome de Deus? É representá-lo como Ele é e como Ele se move. Em Números 20, versículo 23, fala quando Moisés feriu a rocha. Deus mandou Moisés falar com a rocha e ele pegou a vara e saiu para fora e ficou fora de si. E ele feriu a rocha. O Senhor disse a Moisés: porque você não santificou meu nome, você não vai levar o meu povo mais para a terra. O que significava a rocha? A rocha era uma tipologia de Cristo, que foi ferida pela madeira que trouxe vida. O problema foi que Moisés perdeu a sua vocação ali. Ele tinha que ter falado com a rocha ao invés de ferir a rocha. Moisés deixou de santificar o nome de Deus. Santificar é representar o que ele fez e faz. Você é um intercessor? Se sim, então você precisa saber que
o que Deus pensa a respeito de uma situação. Moisés estava irritado, Deus não estava irritado. Sabe por que não experimentamos mais a realidade espiritual em nosso comprometimento sacerdotal? É porque nós não estamos santificando o nome do Senhor. Quando Moisés feriu a rocha, o povo pensou: Deus está estressado, Deus está bravo. E Deus não estava estressado, Deus não estava bravo. Uma coisa que precisamos saber é que a intercessão não é oração gritada, não é uma gritaria. Por intermédio da oração, nós conhecemos a vontade de Deus, e por intermédio da intercessão, nós cumprimos a vontade de Deus sobre todas as coisas. A intercessão nos permite legislar com Deus. Se Deus vai fazer algo na terra, Ele precisa de um intercessor. Santificar a Deus é representar a Deus como Ele é. Quando você representa a Deus, os céus conspiram ao seu favor. Conhecer a vontade de Deus por meio da oração é o primeiro passo para que, por intermédio da intercessão, realizemos a vontade de Deus. Olha, veja bem, Deus toma Israel, Deus toma um povo que era escravo e faz desse povo uma nação. E interessante que cada nação tem uma estrutura de comportamento, padrão de pensamento, modelo de comportamento. A ideia de Deus era estabelecer um padrão de pensamento em um povo. Esta prática era permitir que o céu intervenha na terra. Babilônia tinha um padrão de pensamento. Babilônia fala de independência. Teve sua origem em Babel. Sodoma e Gomorra fala de injustiça e corrupção. O povo sacerdotal é chamado para ser justo e reto. O Egito fala de quê? De tirania. Mas nós exercemos o quê? Autoridade e servimos as pessoas. A Grécia fala de filosofia, Roma fala de sincretismo religioso. Porque nós precisamos entender o nosso sacerdócio. O plano de Deus não é raptar almas para o céu, mas, por meio do sacerdócio, trazer a realidade do céu para a terra. O plano de Deus era um reino de sacerdotes, não um reino com sacerdote. Israel se tornou um reino com sacerdote. Eles deixaram de ser um reino sacerdotal. Só tem uma maneira de fazer parte do plano de Deus: é ser um sacerdote. Como sacerdote, primeiro, somos chamados para servir ao Senhor, e depois servir aos santos, e depois ao mundo. Veja bem, Senhor, Santo, os santos e o mundo. A salvação, irmãos, ela não é apenas o fim, a salvação é o início. O Evangelho da Graça restaurou nossa condição. Estávamos mortos e agora revivemos. O Evangelho do Reino restaura a nossa posição. Estava subjugado pelo pecado, estava em trevas, mas agora estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. O Evangelho eterno, ele corrige a nossa vocação. Hoje, nós fazemos parte de um reino de luz, somos sal da terra. O chamado sacerdotal é dado para todo aquele que está em Cristo. Quando Deus fala, o povo teme. Por isso Moisés se torna mediador, do povo. E nesse contexto que Deus levanta a tribo de Levi. Deus queria uma nação sacerdotal. Deus não queria uma tribo sacerdotal, mas o povo de Israel, eles não queriam ser esse povo sacerdotal. Por isso Deus levanta uma tribo sacerdotal. Olha, sacerdócio fala de acesso. Em Números capítulo 18, versículo 23, fala a respeito disso. Que a tribo sacerdotal, ela não
teria herança. Eles não teriam, eles não herdariam nada nessa terra. Em Jeremias capítulo 7, 21, fala que o povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Deus estava falando, não é a respeito do que você precisa fazer. Você pode cantar, você pode ler a Bíblia, você pode fazer muitas coisas, mas Deus está falando a respeito do que você deveria se tornar. Também, vós mesmos, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual para ser de sacerdote santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as verdades daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Olha, você é um sacerdote. Você foi chamado para ser diferente. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 3, disse a mesma coisa. Quando Deus fala conosco, se nós não conhecermos e entendermos o Evangelho, eu dou um passo para trás. Temor não é medo, é reverência. Ai de mim, pois eu vi o Rei. Isaías disse isso quando ele teve a visão do Senhor assentado sobre o alto trono. Sacerdócio fala a respeito de acesso. Há uma tarefa a se desdobrar, mas o povo sempre corre quando Deus chama. Pedro diz, vocês são geração eleita. Em outras palavras, Pedro estava querendo dizer assim, vocês são o DNA que Deus escolheu. Para quê? Para anunciar as grandezas de Deus. Como eu disse antes, Israel, ele rejeitou esse papel parcialmente, mas não totalmente, pois os apóstolos eram judeus. Apocalipse capítulo 5, versículo 8, fala a respeito disso. Redenção significa pagamento da dívida. Você não foi comprado para ser livre, você foi comprado para ser de outro Senhor. Ele te comprou a preço de sangue. Reine sacerdote para o nosso Deus. Você faz parte de um reino e você foi chamado para ser um intercessor. Você foi chamado para ser uma pessoa que trabalha com Deus nessa terra. Assume o seu papel. Assume o seu papel nesse tempo intercessor. É hora de nós, nesse tempo onde o mar está agitado, onde as nuvens negras estão vindo diante de nós, é tempo de nós assumirmos o nosso papel como sacerdotes. A única coisa que pode afastar o que está vindo diante de nós é a oração. Nós temos o maior poder do mundo em nossas mãos, que é a oração. A oração, ela pode mudar a história. A oração muda guerras, a oração afasta pragas. Você tem a maior arma do mundo em suas mãos, cristão. É hora de nós usarmos as nossas armas. E é hora de nós nos tornar quem Deus nos chamou para sermos. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.